Oi, gente, tudo bem com vocês? Primeira e segunda aula da apostila volume 2, a gente vai rever o significado de fração, tá? Vocês me perdoem caso o barulho não esteja muito bom, que eu tô na sala de aula, então a gravação fica um pouco ruim mesmo. Então, o objetivo da aula é reconhecer o significado da fração, identificar fração com o significado de partes de inteiros, né? Relacionar frações pela equivalências, comparar frações menores e maiores do que um inteiro. Então, vamos relembrar o que é uma fração, né? Fração, gente, é a parte de um todo que foi dividido em partes iguais. Numericamente, a fração representa-se uma fração com quociente de dois números, tá? O numerador, que é o número de cima, indica quantas partes foram tomadas do todo, e o denominador, que é o número de baixo, indica quantas partes foi dividido esse todo, tá? Então, tem aqui um exemplo meio, 1 é o numerador e o 2 é o denominador. Aqui significa que o inteiro foi dividido em duas partes iguais e eu estou tomando uma dessa parte. Agora, a gente vai relembrar alguns cálculos envolvendo fração. Fração de uma quantidade. O que é fração de uma quantidade? É quando eu quero calcular quanto que é uma fração de um determinado valor. Então, exemplo, eu quero calcular 2/5 de 50. Então, quanto que é 2/5 de 50? Acho que eu tenho 50 reais, vou dar 2/5 aí pro meu sobrinho. Então, o que eu faço? Eu vou multiplicar o 2/5 por 50. Eu multiplico 2 pelo 50, né, que é o numerador, pelo número, e o resultado eu divido pelo denominador. Então, 2 vezes 50 é 100, 100 vezes 5, 100 dividido por 5 é 20. Aqui, no outro exemplo, eu quero 3/8 de 100. Então, eu vou multiplicar 3 por 100, 3 vezes 100, que dá 300, e o resultado eu divido por 8, que dá 37,50. 300 dividido por 8. Frações equivalentes. Frações equivalentes são frações que representam a mesma parte do todo, só que, no caso, ela vai estar representadas com números diferentes. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho 2 hexágonos. Nesse hexágono foi dividido, né, em 6 partes iguais. Eu estou pegando 3 dessa parte, tá? Então, eu estou pegando 2 sextos, né? Estou pegando duas dessas partes iguais. Aqui nesse mesmo hexágono foi dividido em 3 partes iguais. E eu estou pegando uma partezinha. Essa mesma parte que eu peguei nesse hexágono e com a desse é o mesmo valor. Só que elas estão representadas por frações diferentes. Aqui é 1/3 e aqui é 2 sextos, né? Se eu dividir o 2 e o 6 por 2, eu vou chegar a 1/3. Né, porque são frações equivalentes, né? Frações equivalentes, eu posso formar várias frações dela, que quando eu simplifico, chega a sempre a mesma fração. Essa fração 1/3 a gente chama de irredutível, tá? Que é a fração irredutível de 2 sextos. Agora, vamos relembrar como é que a gente transforma frações em números decimais. Para transformar frações em números decimais é simples, eu dividir o numerador pelo denominador, ou seja, o número de cima pelo número de baixo. Nesses exemplos, eu tenho 1/2. Se eu divido 1 por 2, dá 0,5. 3/5. 3 dividido por 5, 0,6. 5/2. 5 dividido por 2, 2,5. E como que a gente pode comparar uma fração com a outra? Aí, gente, tem várias formas de comparar, né? Primeira forma que a gente vai ver, se eu transformar todas as frações que eu desejo comparar em números decimais. Por exemplo, eu vou comparar 3/8 e 2/5. Então, quem é maior? O 3/8 ou o 2/5? Então, eu vou dividir o 3/8, eu vou dividir 3 por 8, eu obtenho o número 0,375. E 2/5, eu divido 2 por 5, eu tenho 0,4. Como o 0,4 é maior que o 0,375, então eu concluo que 2/5 é maior que 3/8, né? E o número decimal a gente conclui
pela casa dele. Por exemplo, a casa que eu tenho depois da vírgula, aqui é o 4. E aqui, a casa que eu tenho depois da vírgula é o 3. O 4 é maior que o 3, então logo 0,4 é maior que 0,375. A segunda forma de comparar frações é eu igualando o denominador das duas casas. Para isso, eu tenho que calcular o MMC dos dois numeradores. Eu vou comparar 5 oitavos com 7 décimos. Então, eu vou calcular o MMC de 8 e 10, ó. 8 e 10. Então, o MMC é eu dividir esses números por fatores primos até dar 1. Eu começo a dividir o 8 e 10 por 2. 8 dividido por 2 é 4. 10 dividido por 2 é 5. Aí, como eu tenho 4 aqui, eu continuo a dividir por 2. 4 dividido por 2 é 2. O 5, como não dá para dividir por 2, eu repito. 2 dividido por 2 é 1. O 5 eu repito. Agora, como não dá mais para dividir por 2, eu vou no 5. Ó. 5 dividido por 5 é 1. Então, como que ficou, né, esse MMC? Ficou 2 elevado a 3, né, que tem 3 números 2 e o 5. Então, eu vou multiplicar todos esses números. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8 e 8 vezes 5 é 40. Quer dizer que o MMC de 8 e 10 é 40. O menor múltiplo comum entre 8 e 10 é o número 40. Agora que eu tenho o MMC, que é 40, eu vou descobrir quais são as frações equivalentes de 5 oitavos, 7 décimos, que tem o denominador 40, ó. 5 oitavos. Então, o denominador tem que ser 40. O 8, para virar 40, eu multiplico por 5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 5 vezes 5, que dá 25, tá? 7 décimos vai ser uma fração com denominador 40. O 10, para virar 40, eu multiplico por 4. Então, eu vou fazer 7 vezes 4, que dá 28. A fração equivalente 5 oitavos, com o denominador 40, vai ser 25 quarentaavos. E a fração equivalente 7 décimos, com o denominador 40, vai ser 28 quarentaavos. Então, gente, o que eu tenho aqui, né? Quando eu comparo as duas, né, coloco as duas frações com o denominador 40, eu percebo que o 5 oitavos é menor que o 7 décimos, porque o 5 oitavos equivale a 25 quarentaavos e o 7 décimos a 28 quarentaavos. Como o 28 é menor que 25 é menor que o 28, quer dizer que 5 oitavos é menor que 7 décimos, tá? Então, esse é um jeito de a gente poder comparar as duas frações. Agora, eu vou explicar os exercícios para vocês, tá? Uma bandeja contém 20 ovos. Quantos ovos há em um quarto dessa bandeja? Então, vocês vão calcular e vão responder. A resposta, gente, é na apostila, mas vocês vão me encaminhar por formulário, tá bom? Então, vocês calculam um quarto de 20 para obter a resposta. B. Para fazer 4 pudins, foram usados 3/4 dos ovos dessa bandeja. Quantos ovos foram usados? Então, eu calculo 3/4 de 20, tá? Bem fácil. 2. Observe o octógono regular abaixo. A. Considerando que o octógono é regular, ou seja, ele tem todos os lados iguais, está dividido em 8 partes iguais, 3/4 desse polígono equivale a quantos dessa parte? Então, o que vocês vão fazer, gente? Vocês vão descobrir qual que é a fração que vai ter o denominador 8, que é equivalente a 3/4. Então, 3/4 igual, aí coloco o denominador 8. O 4, para virar 8, foi multiplicado por um número. Esse mesmo número vocês vão multiplicar o 3, tá? B. Utilize um lápis colorido e pinte as partes do octógono correspondente à fração 3/4. Então, aqui vocês vão fazer na apostila, vão me mandar foto, tá? E aí não precisa responder no formulário. 3. Dada a malha quadriculada abaixo, aí tem uma malha quadriculada, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadrinhos, né, 10 colunas e 10 linhas, né? O que vocês vão fazer? Eu tenho 100 quadradinhos, vocês vão pintar de verde metade dessa malha. Então, qual que é a metade dessa malha? Aí vocês vão pintar de verde.
A B, vocês vão pintar 3/6 dessa malha de vermelho. Se eu simplificar a fração 3 e 6, né, dá para dividir o 3 e o 6 por 3, eu vou ter uma outra fração, vai ficar mais fácil de vocês descobrirem quantos quadradinhos vocês vão pintar, tá bom? 4. O bloco abaixo está dividido em 5 partes iguais e 4 das partes estão pintadas. Então, tem 5 partes, né? 4 estão de marrom e uma não está pintada. Qual é a fração que representa as partes coloridas desse bloco? Né? 5 é o denominador, né? E o numerador? Fácil essa, né, gente? 5. Represente as frações 1/5, 2/5, 9/10, 7/10 na reta numérica. Para você representar, gente, transforme todas essas frações em números decimais, né? Essas transformações vocês vão colocar a resposta lá no formulário. E a localização vai ficar mais fácil. Por exemplo, tá? 1/2. Se eu dividir 1 por 5 vai dar 0,2. Então, eu vou aqui no 0,2 e coloco a fração 1/5, certo? E aí, vocês vão fazer com as demais também. Aí, vocês fizeram esse exercício, tira a foto e me encaminha no Google Classroom, tá? 6. Utilize os sinais de menor, né, ou maior ou igual. Então, 5/4 e 9/7. E aí, vocês podem fazer do jeito que eu expliquei para vocês. Ou transformar as frações em decimais, ou, né, procurar as frações equivalentes que têm o mesmo denominador. Então, vocês vão ver se 5/4 é menor que 9, ou menor ou maior que 9/7. 8/9 é menor ou maior que 10/7. 7/3 é menor ou maior que 15/7, ou igual, né? 17/7, mesma coisa com 8/3, 1/2, 5/10, 13/7 e 3/7, tá? Então, vocês vão verificar aí e responder. 7. A 7 é sobre a AP de 2019. O Brasil já foi chamado de celeiro do mundo, graças à grande área de terra agricultável existente. Observe os seguintes dados de colheita. Na cidade A foram colhidos 12,30 avos das sacas de café esperadas por hectares. Na cidade B foram colhidas 20,40 avos da saca de soja esperadas por hectare. Na cidade C foram colhidas 20,50 avos das sacas de milho esperadas por hectare. Na cidade D, foram colhidas 25,30 avos das sacas de algodão esperadas por hectares. A cenário alternativa que apresenta colheitas com frações equivalentes. O que vocês podem fazer? Simplificar todas essas frações até chegar na fração irredutível delas, tá? Aí vocês veem qual dessas vai ter a mesma fração irredutível. E aí vocês vão ver se é a 1 ou a 4, que é a alternativa A, 1 e 3, que é a alternativa B, 2 e 3, que é a alternativa C, ou 2 e 4, que é a alternativa D, tá? Até mais. 8. 8 pessoas entram em uma pizzaria e pedem 3 pizzas grandes, cada uma cortada em 8 pedaços. Para as pizzas não esfriarem, solicita ao garçom que traga uma pizza de cada vez e sirva sempre um pedaço para cada um. Que fração representa a quantidade de pedaços de pizzas que cada pessoa comeu? Então, gente, olha só, tem 8 pessoas que entram numa pizzaria e pedem 3 pizzas grandes. Cada dessas pizzas foi cortada em 8 pedaços, certo? Aí, eu quero saber qual é a fração, eu tenho quantos pedaços total? Referente a essas 3 pizzas, eu vou ter tantos pedaços. Então, esse valor vai ser o denominador, tá? E o numerador vai ser o número de pedaços de pizza que cada pessoa comeu. Cada pessoa comeu um pedaço de pizza de cada uma dessas 3 pizzas, tá? Então, o em cima é o numerador, embaixo é o denominador. O denominador vai ser o número total de pedaços. Aí vocês têm que considerar que cada pizza tem 8, 8 vezes 3, e aí, tá? Aí vocês vão responder. E é isso, gente. Até a próxima aula.
respondo o mais rápido possível e qualquer dúvida entre em contato no WhatsApp. Até mais!